Você já sentiu que o medo estava te controlando? Que por mais que orasse, que rezasse, seu coração continuava acelerado e seus pensamentos tomados por incertezas? Já teve noites em que simplesmente não conseguiu dormir porque o peso do "e se" era maior que a sua fé? E se eu te dissesse que há um ensinamento escondido na palavra de Deus que pode quebrar esse ciclo, libertar sua alma e transformar o medo em coragem sobrenatural? E se eu te dissesse que o medo que te paralisa pode estar escondendo justamente o lugar onde Deus quer agir com poder na sua vida? Que existe um segredo espiritual, pouco pregado, mas profundamente revelado nas Escrituras, que mostra como os grandes homens e mulheres de fé venceram os seus maiores temores? E se eu te dissesse que Deus quer ensinar você, hoje, como parar de sentir medo e que o que será dito neste vídeo pode acender uma chama de fé que nada nem ninguém poderá apagar? Existe algo precioso neste tema que poucos percebem. O medo é mais do que uma emoção. Ele é um sinal, um aviso espiritual. Em muitos casos, ele aponta exatamente para o lugar onde nossa confiança em Deus ainda não foi plenamente amadurecida. E é justamente nesse território de fragilidade que Deus quer plantar raízes de fé. Por isso, o que você vai ouvir agora não é uma mensagem comum. É um chamado, uma convocação divina para um novo nível de confiança. Nos próximos minutos, você vai descobrir como o medo pode ser vencido não pela força humana, mas por uma revelação do céu. Vai entender o que Deus ensinou a seus profetas, apóstolos e servos quando tudo parecia perdido. Vai mergulhar em histórias bíblicas que mostram como homens como Davi, Elias, Josué e os discípulos de Jesus encontraram coragem no exato momento em que o medo queria vencê-los. E o mais importante, você vai perceber que Deus não te criou para viver preso ao medo. Ele te criou para caminhar com fé, para atravessar desertos, enfrentar gigantes, suportar tempestades e vencer batalhas, porque Ele estará contigo. Mas para viver essa verdade, você precisará assistir até o fim. Porque o ensinamento 10 deste vídeo é uma chave espiritual que pode desbloquear algo poderoso em sua vida. Antes de começarmos, quero te pedir um gesto de fé. Escreva agora nos comentários a frase "Eu não nasci para viver com medo". Declare isso com coragem, mesmo que seu coração ainda esteja inseguro. Escrevendo isso, você estará dando um passo de confiança e, ao mesmo tempo, estará testemunhando publicamente que está pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. E se você acredita que este conteúdo pode ajudar outras pessoas que também estão sofrendo com medo, ansiedade ou pânico, curta este vídeo agora. Ao fazer isso, você obriga o YouTube a mostrar esta mensagem para mais pessoas que precisam ser tocadas por Deus. E eu te agradeço por isso. É um gesto nobre. Você está fazendo parte de algo maior. E se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva agora. Porque este canal tem servido de apoio espiritual para muitas pessoas que não têm uma igreja próxima, que estão isoladas, desanimadas ou confusas, e que encontram aqui um lugar de esperança. Cada nova inscrição mostra para o algoritmo do YouTube que este canal está vivo e, mais importante, que a palavra de Deus precisa ser espalhada. Por isso, comente também agora a frase "Paz em Cristo" para mostrar que você está conosco neste estudo, que você não está sozinho e que está pronto para viver uma transformação espiritual. Agora, respire fundo, concentre-se, porque nos próximos minutos vamos juntos descobrir como Deus ensina você a parar de sentir medo. Vamos começar. 1. O chamado de Josué e a promessa de coragem. Quando Moisés morreu, o povo de Israel entrou em um dos momentos mais delicados da sua história.
A liderança que havia os conduzido em meio aos sinais, às pragas, ao deserto e à provisão divina se foi. E agora, diante de uma terra prometida que ainda precisava ser conquistada, a responsabilidade estava nas mãos de Josué. Imagine a pressão, imagine o medo, o sentimento de não estar à altura, o temor de falhar diante de uma missão sagrada. E foi exatamente nesse momento que Deus falou com ele. Não com acusação, não com cobrança, mas com uma promessa de coragem. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Este versículo é poderoso, mas muitos não percebem o que ele realmente significa. Deus não apenas consola Josué, ele ordena coragem, e isso nos ensina algo profundo. A coragem que vem de Deus não é ausência de medo, é obediência mesmo. Em meio ao medo, Josué sentia o peso da responsabilidade, mas Deus o ensinou a andar com confiança, não por causa da sua experiência ou capacidade, mas por causa da presença divina. Essa é uma das primeiras lições para quem deseja vencer o medo. Você não precisa ser forte, você precisa estar com Deus. E se Deus está com você, até o inimigo mais feroz se torna pequeno. Perceba o que está por trás das palavras de Deus. Quando ele diz, não temas, ele está, na verdade, recolocando a autoridade espiritual nas mãos de Josué. Está dizendo, assuma o que eu te entreguei, porque eu estarei contigo. E isso vale para você. Quantas vezes você já se sentiu incapaz de continuar? Quantas vezes sentiu que não conseguia dar conta da sua vida, dos seus desafios, das cobranças? Mas e se, assim como Josué, o que falta não é força, mas fé em quem está ao seu lado? Josué foi chamado para liderar um povo cansado, difícil, muitas vezes rebelde. E ainda assim, Deus escolheu a ele e não a outro, porque Deus não escolhe os prontos. Ele prepara os escolhidos. E o primeiro preparo que ele oferece é a certeza da sua presença. Quando o medo tenta dominar, é porque esquecemos disso, porque colocamos os olhos na situação e não na promessa. Colocamos nossa fé na nossa própria capacidade e não em quem nos chamou. Josué precisou aprender isso, e Deus o ensinou pessoalmente. É interessante notar que, ao longo do capítulo 1 de Josué, Deus repete a exortação, sê forte e corajoso, 3 vezes. Não é coincidência. O número 3 na Bíblia é símbolo de plenitude, de algo completo, definitivo. Ou seja, Deus selou essa promessa no coração de Josué de maneira absoluta. E esse mesmo selo pode estar sendo entregue agora ao seu coração. Talvez você esteja enfrentando um novo começo, uma fase da vida em que você se sente pequeno demais, frágil demais, sozinho demais. Mas o Senhor te diz, não temas. Deus não livrou Josué da batalha, mas deu a ele algo mais valioso, a certeza da vitória antes mesmo de lutar. Porque quando Deus promete estar conosco, Ele já preparou o caminho. E por mais que os muros de Jericó ainda estivessem de pé, Josué seguiu. Ele deu o primeiro passo. O medo não desapareceu de repente, mas foi vencido pela confiança. E é isso que o Senhor quer te ensinar hoje. Não espere o medo passar. Caminhe mesmo com o coração tremendo, porque no passo da fé, Deus transforma a dúvida em certeza, a fraqueza em força e o medo em coragem. Você não está só. E esse momento da sua vida que parece tão incerto, pode ser justamente o território onde Deus quer revelar que está contigo. Não pelo que você sente, mas pelo que Ele prometeu. E se Ele prometeu, você pode se levantar. 2. Jesus acalma a tempestade, a lição que os discípulos aprenderam no medo. Poucas cenas nos evangelhos são tão impactantes quanto aquela em que os discípulos estão no meio do mar, em um pequeno barco, enfrentando uma tempestade que ameaça virar tudo. Eles haviam acabado de presenciar milagres, estavam seguindo o próprio Jesus, e mesmo assim, o medo tomou conta.
ondas violentas, vento forte, água entrando no barco. E Jesus dormia. Essa imagem diz muito sobre a nossa vida espiritual. Muitas vezes enfrentamos tempestades furiosas e temos a impressão de que Deus está em silêncio, de que Jesus não está vendo a dor, a luta, o desespero. Mas é justamente aí que a fé é posta à prova. Os discípulos, dominados pelo pânico, acordam o mestre com uma pergunta que carrega angústia e até um pouco de cobrança. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos, capítulo 4, versículo 38. Eles sabiam quem era Jesus, mas, naquele momento, o medo falou mais alto que a fé. E essa é uma realidade muito humana, porque o medo, quando não é tratado espiritualmente, nos faz esquecer quem está no barco conosco, nos faz focar no vento, nas ondas, nos riscos. Mas Jesus, ao se levantar, não apenas acalma o mar com uma ordem de autoridade divina. Ele também questiona: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta de Jesus ecoa até hoje. Ela atravessa os séculos e chega até o seu coração. Porque talvez você também esteja gritando por socorro, achando que Deus está dormindo, que Ele não se importa com sua dor, que está demorando demais. Mas e se o verdadeiro ensinamento não estiver na tempestade, e sim na forma como você reage a ela? Jesus não repreendeu os discípulos por acordá-lo. Ele os corrigiu por não confiarem que, mesmo dormindo, ele ainda estava no controle. Essa história nos mostra que o medo pode estar presente mesmo em quem anda com Jesus, mesmo em quem crê. Mas nos ensina também que a fé verdadeira não é ausência de tempestade, mas paz no meio dela. Paz que não vem de garantias humanas, mas da certeza de que o Senhor está presente, de que Ele não nos abandona, de que mesmo quando tudo parece fora de controle, o céu continua soberano. E há um detalhe profundo nessa narrativa. Quando Jesus ordena que o mar se acalme, o texto diz: fez-se grande bonança. Ou seja, o que antes era caos, ruído, medo, se transformou em paz total. E isso simboliza o que acontece na alma quando deixamos Cristo agir, quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente entregamos o leme nas mãos dele. A bonança que os discípulos experimentaram exteriormente é uma imagem da bonança interior que Deus quer gerar em você hoje. Não importa o tamanho da tempestade, o que importa é quem está no barco. Você pode estar passando por um momento em que tudo parece instável. Notícias ruins, relacionamentos abalados, incertezas financeiras, crises de saúde ou de fé. Mas lembre-se, Jesus está com você. Ele não saiu do barco. Ele pode parecer em silêncio, mas não está alheio. E na hora certa, ele se levantará. E com uma simples palavra, acalmará tudo. Mas enquanto a bonança não vem, o que ele espera é que você confie, que você olhe mais para ele do que para o vento, que você ouça mais a sua voz do que o ruído das ondas, porque é aí que o medo começa a perder força, quando damos mais crédito à presença de Deus do que à força da tempestade. Quando entendemos que mesmo no escuro, a fé é o farol que nos guia. Essa passagem é mais do que uma lembrança de um milagre. É um modelo espiritual, um caminho, uma forma de viver. Jesus acalma tempestades, sim, mas antes disso, Ele ensina seus discípulos a confiar. E hoje, Jesus está ensinando você. 3. Davi e Golias. A coragem que nasce da intimidade com Deus. A história de Davi contra Golias é talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. Ainda assim, muitos não percebem que o verdadeiro milagre daquela batalha não foi a pedra que derrubou o gigante. Foi a coragem inexplicável de um jovem pastor de ovelhas que sozinho ousou enfrentar um guerreiro treinado, armado até os dentes, temido por todo um exército. Enquanto todos recuavam,
Davi avançava. Enquanto homens adultos e experientes se escondiam, Davi se apresentava. E a pergunta inevitável é: de onde vinha essa coragem? Como alguém tão jovem pôde vencer o medo diante de uma ameaça tão real e aterradora? A resposta está no coração de Davi. Um coração moldado na solidão dos campos, na adoração silenciosa, no louvor entre as ovelhas, longe dos holofotes e das glórias humanas. Ali, em anonimato, Davi construiu uma intimidade com Deus que não dependia de aplausos, mas de presença. E é essa intimidade que gera coragem. Porque o verdadeiro antídoto para o medo não é a ausência de perigo, é a convicção da presença de Deus. Davi não era insensato, ele via o tamanho de Golias, mas ele via algo maior, o tamanho do seu Deus. Enquanto Saul e os soldados israelitas avaliavam a situação com os olhos da carne, Davi enxergava com os olhos do Espírito. Ele sabia que não estava ali por acaso. Sabia que aquele confronto não era apenas uma luta física, mas espiritual. E por isso, quando se apresentou diante do gigante, ele não usou armadura, escudo ou espada. Ele usou a única arma que verdadeiramente derrota o medo, a fé inabalável no Deus vivo. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Note a força dessa declaração. Davi não se comparou com Golias em força física. Não tentou superá-lo em estratégia ou experiência. Ele se ancorou em algo que Golias não possuía, aliança com o Deus verdadeiro. E isso muda tudo, porque quando você sabe quem te respalda, o tamanho do inimigo deixa de ser um problema. Davi não estava confiando em si mesmo. Ele sabia que, por trás da sua frágil estatura, havia um propósito eterno, um chamado, uma unção. E é isso que vence o medo. A certeza de que você está onde Deus te colocou. Quantas vezes você já se sentiu diante de um Golias, um problema aparentemente maior do que suas forças, uma ameaça que faz tudo em você querer recuar? Mas e se esse gigante estiver justamente ali para revelar o guerreiro que existe em você? E se for Deus quem permitiu essa batalha, não para te esmagar, mas para te elevar? Porque foi ali, diante do inimigo, que Davi foi revelado ao povo, mas foi nos campos, no secreto com Deus, que ele foi formado. O medo, muitas vezes, tenta nos convencer de que somos pequenos demais, fracos demais, inexperientes demais. Mas Davi nos ensina que não se trata do que temos, e sim de quem temos conosco. E se o Senhor está contigo, o impossível se torna possível. O improvável se torna realidade, o pequeno vence o grande, e o medo se curva diante da fé. Essa história não é apenas uma lembrança do passado, ela é um chamado para o presente. Talvez Deus esteja permitindo que certos gigantes se levantem em sua vida para que você descubra o guerreiro que Ele formou em silêncio. Talvez você ache que não está preparado, mas Deus sabe exatamente o que colocou dentro de você. E se Ele permitiu essa batalha, é porque já te deu a vitória. Só falta você confiar. Davi não venceu porque era especial. Ele venceu porque confiou. E essa confiança nasceu da intimidade, do tempo com Deus, do louvor quando ninguém via, da oração quando ninguém ouvia. Se você quer vencer o medo, comece a construir hoje essa mesma intimidade, porque é ali, no secreto, que se forma o corajoso. 4. Elias na caverna. Quando o medo nos isola, mas Deus nos encontra, Elias era um profeta destemido. Tinha enfrentado o rei Acabe, desafiado os profetas de Baal, e visto o fogo do céu consumir o sacrifício diante de toda uma nação. Vira a mão de Deus agir com poder, presenciado milagres incontestáveis. Mas, mesmo os maiores homens de fé, em algum momento, experimentam o gosto amargo do medo. E quando Jezabel, a rainha ímpia, ameaçou tirar-lhe a vida, Elias fugiu.
Um homem que enfrentara multidões agora corria sozinho para o deserto, até que se escondeu numa caverna, isolado, exausto, em silêncio. E ali, no fundo da sua angústia, pediu a Deus que tirasse sua vida. O medo tem esse poder, ele nos encurrala, nos tira a clareza, nos faz esquecer o que Deus já fez. Elias não era covarde, ele estava esgotado. E talvez seja assim que você esteja agora. Não por falta de fé, mas por ter lutado demais, esperado demais, sofrido demais. Há momentos em que a alma cansa e o medo toma o lugar da esperança. Mas veja o que Deus faz. Ele vai até Elias, não com repreensão, mas com presença, e faz uma pergunta que ecoa em cada coração ferido. O que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Essa pergunta não é geográfica, é espiritual. Deus sabia onde Elias estava. O que ele queria era levá-lo à reflexão. Como você chegou a esse lugar interno de medo, de fuga, de desistência? E é aqui que aprendemos uma das maiores lições bíblicas sobre o medo. Deus não nos abandona nas cavernas da alma. Ele nos encontra nelas e mais. Ele fala conosco de maneira inesperada. Elias esperava uma manifestação grandiosa como as que havia presenciado. Um terremoto, um fogo, um vento impetuoso. Mas Deus não estava em nenhum desses elementos. Ele estava num sussurro suave, em um murmúrio de brisa leve. Isso nos ensina que muitas vezes o medo é vencido não por um milagre estrondoso, mas por uma presença íntima, por uma paz que não faz barulho, mas que preenche, por uma voz que não grita, mas que toca o mais profundo do ser. É na quietude que Deus cura as feridas que o medo deixou. Deus não apenas conforta Elias, ele o reorienta, ele lhe dá nova missão, novo propósito, nova direção. Porque quando Deus encontra alguém na caverna, não é para deixá-lo ali, é para tirá-lo com nova força, com nova coragem. E é isso que Ele quer fazer com você. Talvez o seu medo tenha se tornado tão familiar que você até se acostumou com ele. Mas Deus não te criou para viver escondido. Ele não te ungiu para se isolar. Ele te chamou para levantar, seguir, cumprir o propósito que te foi confiado. Elias saiu da caverna com um novo ânimo. Não porque o problema desapareceu, mas porque ele havia reencontrado a voz de Deus. E quando a alma ouve de novo a voz do Criador, tudo muda. O medo perde o poder. A solidão dá lugar à presença. A confusão se dissolve em clareza. E o profeta que pediu para morrer volta a viver a plenitude do seu chamado. Não importa o quão escura esteja a sua caverna interior. Deus pode te encontrar aí. E se Ele está te encontrando agora, é porque algo novo está prestes a nascer. Levante-se, a missão ainda não acabou. E o medo que te calou será vencido pela voz suave daquele que te chamou pelo nome. 5. O Salmo 91, a promessa de proteção que dissolve o medo. Há textos na Bíblia que falam como uma lâmpada, outros como uma espada. Mas há também aqueles que sussurram como um abraço em dias de frio. O Salmo 91 é esse tipo de palavra. Uma oração que não apenas conforta, mas que declara guerra contra o medo, que coloca a alma no esconderijo do Altíssimo e revela ao coração abatido que há um lugar onde o terror da noite e a seta que voa de dia não podem alcançar. É um dos textos mais lidos em tempos de aflição. E por um motivo muito claro, ele é a revelação da proteção espiritual que só pode ser encontrada na presença constante de Deus. Desde o seu primeiro versículo, o Salmo 91 revela um segredo espiritual poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Note bem, não diz aquele que visita, ou aquele que ora de vez em quando. Diz aquele que habita. Isso quer dizer permanência, constância, relacionamento.
O medo, muitas vezes, nasce e cresce nas ausências. Na ausência de fé, de oração, de presença. Mas quem habita na intimidade com Deus não vive refém das notícias, das ameaças, das estatísticas ou das circunstâncias. Porque sabe onde está escondido e sabe quem o guarda. O medo do desconhecido, o medo das enfermidades, o medo das perdas, o medo da morte. Tudo isso é combatido, verso após verso, por declarações que não são apenas belas, são espiritualmente verdadeiras. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta não é uma ilusão, é uma promessa. E ela não fala de imunidade total aos sofrimentos, mas de uma proteção que transcende o visível. Uma blindagem espiritual que sustenta até mesmo quando tudo ao redor desaba. Porque Deus não promete ausência de batalha, Ele promete presença na batalha. O medo paralisa, mas a confiança que o Salmo 91 inspira nos liberta. Porque nos faz lembrar que existe um refúgio seguro. E não é um lugar físico, é um lugar espiritual. O esconderijo do Altíssimo não tem endereço terreno. Ele se abre em oração, em adoração, em rendição. É um lugar onde a alma respira alívio, onde a mente se aquieta, onde o coração se reconecta com a verdade. Nada escapa ao controle de Deus. Quando o salmista declara que os anjos do Senhor serão enviados para te guardarem em todos os teus caminhos, ele está anunciando uma realidade invisível, uma verdade espiritual que os olhos naturais não captam, mas que a fé compreende. Você não está sozinho. Mesmo que o medo grite, o céu está de prontidão. Há uma escolta divina ao seu redor. Há uma rede de proteção celestial que atua mesmo quando você dorme. Mas o Salmo 91 vai além. Ele não apenas descreve a proteção divina, ele mostra o que move o coração de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está o centro de tudo, o amor, o apego sincero, a intimidade. Deus protege aqueles que o amam de verdade. Não apenas com palavras, mas com vida, com entrega, com fé. E se você tem buscado esse relacionamento, pode crer, o medo não terá a última palavra sobre a sua vida. O medo é uma sombra, mas a sombra do Onipotente é real. E quem vive nela descansa. O Salmo 91 não é um amuleto, é um pacto, é uma aliança entre Deus e aqueles que confiam nele. E se hoje você escolher habitar nesse esconderijo, o medo terá que recuar, porque onde o Altíssimo reina, nenhuma ameaça prevalece. 6. Paulo e Silas na prisão, louvor em meio ao medo e à escuridão. Imagine estar preso injustamente, depois de ter feito exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Você obedeceu, pregou, curou, libertou e, em troca, recebeu açoites, humilhação, pública, correntes e um calabouço escuro. É nesse cenário que encontramos Paulo e Silas em Atos, capítulo 16. Presos, machucados, sozinhos. Tudo indicava que deveriam estar aterrorizados. E talvez, por alguns instantes, o medo até tenha sussurrado em seus ouvidos. Vocês estão sozinhos, abandonados, esquecidos. Mas a resposta deles ao medo foi algo que poucos conseguem oferecer em momentos assim: louvor. À meia-noite, diz a palavra, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Não há registro de lamentações, murmúrios ou questionamentos, apenas adoração. E isso nos ensina uma verdade espiritual profunda. O louvor é uma arma poderosa contra o medo. Quando tudo parece perdido, e mesmo assim você decide cantar, orar, declarar a soberania de Deus, você está dizendo ao medo: você não manda mais aqui. Muitas pessoas pensam que Paulo e Silas louvavam esperando que um milagre acontecesse. Mas a verdade é que o louvor veio antes da libertação.
Eles não estavam louvando porque Deus havia feito algo. Estavam louvando apesar das correntes. E é esse tipo de fé que move os céus. Porque o louvor em meio à dor é um ato de confiança absoluta. É o grito da alma que diz: mesmo que eu não veja a saída, eu sei que meu Deus reina. E o que aconteceu em seguida foi sobrenatural. Um terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes se soltaram. Mas preste atenção, não foi apenas uma libertação física. Foi uma transformação espiritual que impactou até os guardas. O carcereiro, tomado de temor, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. E ali mesmo, no lugar da dor, nasceu uma nova fé. Porque quando vencemos o medo com louvor, Deus usa nossa dor para salvar outras vidas. Você pode estar se sentindo aprisionado hoje. Pode estar em um calabouço emocional, espiritual ou até literal. Pode estar vivendo uma noite escura da alma, mas saiba, o céu ainda responde ao louvor. Ainda há terremotos que só acontecem quando a alma escolhe adorar. Ainda há portas que só se abrem quando os lábios insistem em glorificar, mesmo entre lágrimas. E ainda há correntes que só se rompem quando o medo é desafiado com fé. Paulo e Silas tinham todas as razões humanas para se render ao medo, mas escolheram a presença de Deus. E essa escolha os fez protagonistas de um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. E se você escolher agora, neste exato momento, louvar em vez de temer, talvez o mesmo comece a acontecer com você. Não espere a libertação para agradecer. Agradeça e a libertação virá. Deus não está esperando você estar bem para agir. Ele está esperando você confiar. E o louvor é uma das formas mais puras de confiança. Ele diz: mesmo aqui, mesmo agora, eu ainda creio. O medo não suporta esse tipo de fé. Ele não consegue habitar onde há louvor. E por isso, se você deseja expulsar o medo da sua vida, comece hoje mesmo a transformar suas noites de angústia em noites de adoração. O milagre começa no som do seu louvor. 7. Pedro anda sobre as águas, o medo que afunda e a fé que sustenta. A cena é desafiadora, um mar agitado, uma madrugada escura e os discípulos num barco sacudido pelas ondas. De repente, uma figura se aproxima, caminhando sobre as águas. O medo se instala imediatamente. Eles pensam que é um fantasma. Estão exaustos, assustados e o coração já não sabe mais discernir a realidade. Mas então, ouvem a voz inconfundível: sou eu, não tenhais medo. Mateus capítulo 14, versículo 27. É Jesus, o mesmo que havia multiplicado pães e peixes, o mesmo que curava com autoridade. Agora, ele vinha caminhando sobre aquilo que os discípulos mais temiam: o mar revolto. Essa imagem é poderosa. Jesus não apenas vence o medo, ele pisa sobre ele, ele caminha sobre o caos. E diante dessa revelação, Pedro faz algo extraordinário. Pede para ir até ele. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus simplesmente responde: vem. E Pedro vai. Ele sai do barco, pisa na água e por alguns segundos, preciosos e milagrosos, ele caminha sobre o impossível. Ele vence o medo, ele se move por fé. Mas então o texto diz que Pedro reparou no vento e ao tirar os olhos de Jesus, começou a afundar. Essa passagem é uma radiografia espiritual da alma humana. Enquanto os olhos estão fixos em Cristo, caminhamos sobre o que antes nos afundava. Mas quando olhamos para as circunstâncias, o vento, as ondas, os problemas, os riscos, o medo volta a dominar. E é nesse ponto que muitos falham, porque pensam que a fé é a ausência de distração, a ausência de medo. Mas o que Pedro nos ensina é que mesmo quando começamos a afundar, Jesus continua ali, pronto para estender a mão. Senhor, salva-me!
gritou Pedro, e imediatamente Jesus o segurou. Não houve demora, não houve reprovação fria, houve um gesto de resgate, porque o medo pode até nos fazer afundar, mas a fé, mesmo vacilante, é suficiente para tocar o coração de Deus. O que afundou Pedro não foi a falta de fé total, foi o foco dividido. E isso é algo que precisa ser refletido com seriedade. Quantas vezes você começou a caminhar confiando, crendo, mas permitiu que os ventos da dúvida mudassem sua direção? Quantas vezes o medo te puxou para baixo quando você já estava indo bem? Pedro é um exemplo de que a fé é dinâmica. Ela se move, se prova, se testa. E Deus permite essas experiências não para nos punir, mas para nos ensinar onde estamos colocando os olhos. Porque o segredo para vencer o medo não está na ausência de problemas, mas na constância do olhar. Quanto mais olhamos para Cristo, menos vemos as ondas. E quanto mais vemos as ondas, menos enxergamos Cristo. Mas o mais belo desta história não é que Pedro tenha caminhado sobre as águas. É que Jesus caminhou com ele de volta ao barco. Eles não flutuaram magicamente. Não há registro de um resgate extraordinário. O texto dá a entender que Jesus o segurou pela mão e caminhou com ele de volta, passo a passo, sobre o mar revolto. Isso é graça, isso é aliança. Deus não apenas te salva, Ele caminha com você até que a paz volte. Portanto, se você sente que está afundando hoje, lembre-se, você só afunda porque saiu do barco, porque teve fé o suficiente para tentar, porque respondeu ao "vem" de Jesus. E isso é algo grandioso. Não tenha vergonha das suas quedas. Tenha alegria por saber que a mão que te chamou é a mesma que te resgata. E quando Jesus entra no barco, o vento cessa, o medo some, a fé se restabelece, porque onde Cristo está presente, a alma encontra firmeza. 8. A mulher do fluxo de sangue, a fé silenciosa que vence o medo da rejeição. Durante 12 anos, aquela mulher carregou não apenas uma enfermidade física, mas um fardo emocional e espiritual quase insuportável. Sofria de um fluxo contínuo de sangue, uma condição que, de acordo com a lei, a tornava impura. Isso significava isolamento, vergonha, impossibilidade de participar da vida comunitária, da adoração no templo, do convívio social. Era como viver morta em vida. Nenhum médico conseguiu curá-la. Todo o seu dinheiro foi consumido em tentativas frustradas. E o mais doloroso, ela foi se apagando ano após ano, até quase desaparecer em sua dor. O medo que habitava essa mulher não era apenas o medo da doença. Era o medo de ser vista, de ser exposta, de ser rejeitada novamente. Era o tipo de medo que não grita, mas que cala, que não paralisa o corpo, mas aprisiona a alma. E mesmo assim, quando ela ouviu falar de Jesus, algo dentro dela acendeu. Uma faísca de esperança rompeu o silêncio de 12 anos, e ela disse, a si mesma, se eu apenas tocar na orla da sua veste, serei curada. Marcos, capítulo 5, versículo 28. Ela não pediu atenção. Não fez escândalo, não gritou. Ela apenas se aproximou silenciosamente no meio da multidão, o que já era proibido para uma mulher em seu estado. Cada passo era um risco. Ela poderia ser descoberta, denunciada, apedrejada. Mas o desejo de ser curada foi mais forte que o medo, e essa é a grande virada. Quando a fé se torna maior do que o temor, o impossível acontece. No momento em que ela tocou a veste de Jesus, a cura aconteceu imediatamente. E Jesus, mesmo cercado por uma multidão, parou. Porque sentiu que dele saiu o poder. E perguntou, quem me tocou? A pergunta não era por desconhecimento, mas por revelação. Jesus queria expor, não a vergonha daquela mulher, mas a fé que a havia curado. Ela se apresentou com temor, tremeu, caiu aos pés dele e contou toda a verdade. E então ouviu algo que mudou sua história para sempre. Filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5, versículo 34. Há um detalhe profundo nesse momento. Jesus a chama de filha. Ele não a chama de mulher, nem de enferma, nem de impura. Ele a chama pela sua verdadeira identidade espiritual. Ele restaura não apenas seu corpo, mas sua dignidade. Isso nos mostra algo que vai além da cura física. Deus quer curar também os medos mais silenciosos. Aqueles que não falamos a ninguém, que escondemos por vergonha, que guardamos no íntimo, achando que jamais serão tocados. Você pode estar convivendo com feridas invisíveis, medos que você nunca nomeou, angústias que foram se acumulando como poeira em um cômodo trancado. Mas Jesus está passando e Ele não precisa que você grite, não exige palavras perfeitas. Ele apenas espera um toque, um gesto de fé, um movimento, mesmo que tímido, em direção a Ele. E quando esse toque acontece, mesmo que no meio de uma multidão, Ele para, porque Ele conhece o toque da fé. Essa história nos ensina que o medo da rejeição é vencido pela confiança no amor de Deus, que as regras sociais, religiosas ou culturais não têm o poder de impedir a ação do Senhor na vida de quem crê, que você não está fora do alcance da misericórdia e que sua dor mais íntima não é invisível aos olhos do céu. Hoje, Jesus continua permitindo que o toquemos, não com as mãos, mas com a alma. E se você fizer isso agora, com fé, com sinceridade, talvez Ele esteja pronto para parar, tudo só para olhar nos seus olhos e dizer: Filho a tua fé te salvou. 9. Daniel na cova dos leões. Quando a fidelidade vence o medo da morte, Daniel era um homem íntegro, fiel e profundamente devoto ao seu Deus. Vivendo em terra estrangeira, cercado por uma cultura pagã e sob o domínio de reis poderosos, ele não se corrompeu. Não cedeu aos costumes que negavam sua fé e talvez por isso tenha despertado inveja. Afinal, sua sabedoria era notória, seu caráter inquestionável. E quando um decreto real foi assinado, proibindo qualquer pessoa de orar a outro Deus, que não ao rei, sob pena de morte, Daniel não hesitou. Ele continuou orando. Não houve hesitação, nem cálculo político, nem temor humano. Daniel abriu as janelas do seu quarto, como fazia todos os dias, ajoelhou-se e orou, 3 vezes ao dia, com coragem, com constância e, acima de tudo, com confiança total. Porque para Daniel, a presença de Deus era mais importante do que a proteção dos homens. Ele não desafiou o rei. Ele apenas permaneceu fiel ao seu Deus, mesmo sabendo que isso custaria a sua vida. É nesse ponto que compreendemos o verdadeiro valor da fé. Ela não é provada nos dias de calma, mas nas horas de ameaça. E o medo da morte, o mais instintivo dos medos humanos, não foi suficiente para calar a oração de Daniel. Ele sabia que sua vida estava nas mãos do Altíssimo e não nas do rei. Sabia que há um tipo de paz que só existe em quem já entregou tudo, inclusive o futuro, nas mãos de Deus. E foi com essa paz que ele desceu à cova dos leões. Aquela cova não era uma metáfora, era real, cheia de animais famintos, treinados para devorar qualquer coisa viva. Era uma sentença de morte. E mesmo assim, Daniel entrou, calado, sereno, porque sua alma estava mais viva do que nunca. Os olhos humanos viam um homem condenado, mas os olhos espirituais viam um altar, um lugar onde Deus mostraria seu poder. E foi exatamente o que aconteceu. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Daniel não orou dentro da cova. Não há registro de súplica desesperada, porque sua vida de oração fora construída antes da crise. Ele não buscava Deus apenas no desespero. Sua fidelidade era contínua, constante, e por isso, quando veio o momento da provação, ele já estava preparado, porque quem anda com Deus todos os dias não se apavora quando a noite cai. O rei, aflito, passou a noite em claro. Ao amanhecer,
Correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, terá podido o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? Daniel capítulo 6, versículo 20. E a resposta veio, clara e firme: sim, ele enviou o seu anjo. A fidelidade de Daniel não apenas o salvou, mas revelou o poder de Deus a um rei pagão e a toda uma nação. Essa história nos mostra que o medo da morte pode ser vencido por uma vida de intimidade com Deus, que a fidelidade diária tem poder para gerar milagres extraordinários, e que você não precisa temer o que o mundo pode fazer contra você, quando sabe quem está ao seu lado, ou melhor, quem está dentro da cova com você. Talvez sua cova hoje seja um diagnóstico, uma perseguição, uma injustiça, uma dor emocional profunda. Mas se você mantiver sua fidelidade, se não abrir mão da sua oração, se continuar buscando a presença de Deus, mesmo quando tudo parecer ameaçador, então você também verá os leões da sua vida sendo silenciados, não por mérito seu, mas pelo poder daquele que honra os que permanecem fiéis até o fim. Daniel saiu da cova ileso, mas não foi o mesmo homem que entrou, porque sair de uma batalha dessas não é apenas sobrevivência, é consagração. E talvez é isso que Deus queira fazer com você, não apenas te livrar, mas te marcar, mostrar através da sua vida que o medo pode até rugir, mas jamais vencerá quem anda com o Deus vivo. 10. Jesus no Getsêmani, quando o medo é vencido pela obediência. Na noite em que seria traído, Jesus se afastou com seus discípulos até um lugar chamado Getsêmani. Ali, num jardim silencioso, envolto pela sombra da noite e pela iminência da cruz, o Salvador do mundo revelou a profundidade da sua humanidade. O texto sagrado diz que ele começou a sentir pavor e angústia. Palavras fortes, palavras que doem só de ler. Porque ali, Jesus experimentou o peso real do medo. Não um medo banal, mas um medo sagrado. O temor de quem sabe que está prestes a carregar o pecado do mundo. O abandono, a humilhação e a dor mais insuportável que um ser humano pode suportar. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mateus capítulo 26, versículo 39. Nesta oração, ouvimos duas forças em tensão: a dor e a obediência, o medo e a missão. O clamor do Filho e a soberania do Pai. E é nesse exato ponto que a vitória começa a ser desenhada. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o medo não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Jesus sabia o que estava por vir. E mesmo assim, escolheu continuar. Porque o amor foi maior do que o medo e a obediência foi maior do que a dor. No Getsêmani, Jesus nos ensina que vencer o medo nem sempre significa eliminá-lo, mas seguir mesmo com ele presente. É dar um passo mesmo tremendo. É chorar e suar gotas de sangue, mas permanecer fiel. É confiar que mesmo quando o céu parece de bronze e os amigos adormecem, o Pai continua ouvindo. E veja o detalhe. Jesus foi procurar apoio nos discípulos e os encontrou dormindo. 3 vezes. Aqueles que prometeram estar com ele até o fim não conseguiram vigiar sequer 1 hora. Isso revela outro aspecto doloroso do medo. Ele, muitas vezes, é vivido em solidão. Mas até isso Jesus viveu para que hoje você saiba que ele entende, que ele conhece, que ele já passou pela noite escura que você está enfrentando. E quando ele se levantou do chão, após orar 3 vezes, algo havia mudado, não no cenário, mas nele. A angústia cedeu lugar à decisão, o temor deu lugar à firmeza. O Filho do Homem se ergueu com autoridade e caminhou voluntariamente rumo à cruz, porque a vitória sobre o medo não veio do livramento, veio da entrega.
E essa é a chave espiritual que muitos ainda não entenderam. Às vezes, Deus não remove o cálice, mas fortalece os joelhos. Jesus venceu o medo não com espada, mas com rendição. Não com resistência, mas com obediência. E é essa rendição que ele convida você a viver. Talvez seu Getsemane esteja sendo agora. Talvez você esteja dizendo: Pai, eu não aguento. Mas se você puder acrescentar, mesmo entre lágrimas, mas seja feita a tua vontade, então já começou a vencer. O Getsemane nos mostra que o medo não tem a palavra final. A obediência tem. Que a angústia pode ser profunda, mas não é eterna. Que os que confiam em Deus, mesmo quando tremem, serão fortalecidos para cumprir o propósito. E se Jesus enfrentou o medo por amor a você, hoje Ele te capacita a enfrentar o seu por amor a Ele. O céu se calou naquela noite, mas algo no mundo espiritual se moveu. Porque quando um justo diz sim ao Pai, o inferno treme, o céu se prepara e a história da salvação avança. E foi a partir daquele jardim que o caminho da cruz foi traçado. Um caminho de dor, sim, mas também de redenção. Que você nunca esqueça, o Filho de Deus sentiu medo, mas não parou. E por causa disso, hoje, você pode ser livre do seu. Conclusão: você não precisa mais viver com medo. Deus é contigo. Se você chegou até aqui, quero dizer algo com toda a seriedade e amor. Você é raro, porque poucos permanecem até o fim de um vídeo como este. Muitos clicam, muitos escutam um trecho, mas poucos têm a sede, a coragem e a fé para ir até o último ensinamento. E se você permaneceu, isso não foi por acaso. Foi porque Deus tinha algo reservado exclusivamente para você. Algo profundo, espiritual, pessoal. E agora, neste momento, você sabe, o medo não tem mais domínio sobre a sua vida. Ao longo desta jornada, você viu como Deus agiu em homens e mulheres que também sentiram medo. Elias, Pedro, Josué, Davi, Paulo, Silas, a mulher do fluxo de sangue, Daniel e até o próprio Jesus. Nenhum deles foi poupado da dor. Mas todos eles foram sustentados por uma força que o medo não consegue compreender. A presença do Deus vivo. E essa mesma presença está agora ao seu lado, dentro de você. Disponível a todo instante. Você não está sozinho. Nunca esteve. Muitos vivem aprisionados, não por correntes visíveis, mas por medos silenciosos. O medo de perder, o medo de fracassar, o medo de não ser suficiente, o medo de nunca ser curado, o medo do amanhã. Mas hoje, através da palavra, você foi armado com algo que quebra essas correntes. A verdade. A verdade de que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa, mesmo em meio à guerra. A verdade de que quando você louva, mesmo na prisão, o céu se move. A verdade de que quando você caminha sobre as águas, mesmo afundando, a mão de Jesus continua estendida. Essa verdade te liberta. E se você crê nisso, escreva agora nos comentários a frase: eu escolho viver pela fé, não pelo medo. Escreva para afirmar um compromisso com Deus. Escreva para que todos vejam que você é um dos que chegaram até o fim. Escreva para declarar ao mundo espiritual que sua vida pertence àquele que venceu a morte e que você não se curvará mais diante da insegurança. E agora, se este vídeo tocou seu coração, se ele te fortaleceu, te ensinou, te curou ou te fez enxergar a presença de Deus com mais clareza, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém, comente, curta, inscreva-se no canal. Você não faz ideia de quantas pessoas estão, neste exato momento, sendo consumidas pelo medo. Pessoas que talvez estejam prestes a desistir. Pessoas que só precisam de uma palavra como esta para continuar. E pode ser através de você que essa palavra chegará até elas. Inscrever-se em um canal como este não é apenas apertar um botão. É dizer: Senhor, eu quero continuar aprendendo.
Eu quero continuar ouvindo a tua voz. Eu quero ter todos os dias uma luz para guiar o meu caminho. Porque quando você se alimenta da palavra com frequência, sua fé se fortalece, sua mente se renova e o medo, que antes parecia invencível, se torna apenas um ruído ao fundo. E se você ainda não se inscreveu, quero te perguntar: por quê? O que te impede de fazer parte de algo que alimenta a sua alma? Não se esconda, não adie. Este pode ser o momento em que Deus está te chamando para algo maior. Não como espectador, mas como discípulo. Como alguém que deseja crescer, aprofundar, amadurecer. E se você já é inscrito, sinta-se abraçado, honrado. Você faz parte de uma comunidade de fé que está crescendo e que, com a graça de Deus, ainda vai alcançar milhares de corações feridos. Antes de terminar, quero te fazer um convite. Não pause este vídeo ainda. Deixe a música de fundo continuar tocando. Fique em silêncio por alguns instantes. Respire, feche os olhos e diga do fundo da sua alma: obrigado, Senhor, porque, mesmo com medo, o Senhor nunca me abandonou. E fique assim por alguns minutos, em paz, porque o silêncio, quando é feito diante de Deus, não é vazio, é sagrado. Deixe esse momento selar tudo o que você ouviu. E não esqueça, o medo pode voltar, mas agora você está armado, você tem a palavra, você tem a presença, você tem a fé, e Deus está contigo.